Boa noite a todos. Este é o sexto webinar da Era Covid. Nós somos o Rotary Clube de Albergaria Velha. Cumprimentamos, antes de mais nada, todos os companheiros que, porventura, façam parte deste auditório muito mais alargado, mas queremos saudar também, de forma muito efusiva, todos os nossos seguidores que, ao longo das diversas semanas, e como dizia, este é já o sexto webinar, dizia que os nossos seguidores que todas as semanas vêm manifestado a sua presença nestas nossas iniciativas de fim de dia. Dito isto, o tema, como todos já se perceberam e com certeza já se inteiraram, tem a ver com o apoio ao investimento e reestruturação de empresas. É um tema cadente, é um tema que é completamente importante nos tempos que correm. E eu diria para os nossos companheiros e seguidores deste webinar, como pequena reflexão introdutória, e apenas só como isso, que o período crítico que vivemos leva e levará naturalmente as empresas a evidentes necessidades de reestruturação e de investimento. E eu penso que qualquer um destes desígnios pode conduzir à necessidade do outro. Estamos a falar em apoio a investimentos, estamos a falar em reestruturação de empresas. Qualquer um destes desígnios pode, de facto, conduzir à necessidade do outro. Saberá o auditório, por exemplo, que acaba de fechar, devido a ter esgotado já os 50 milhões da dotação do aviso, se acaba de esgotar, dizia eu, o programa que se propunha apoiar as microempresas nesta necessidade adaptativa aos imperativos de segurança do âmbito do Covid-19. Os outros 50 milhões também estavam em dotação de aviso, relativos a este mesmo programa, mas destinado a PMEs, estarão também perto de se esgotar. Por outro lado, os modelos de negócio pré-Covid sofrerão certamente profundas alterações, podendo originar grandes constrangimentos na sua reabilitação, e a dinâmica negativa instalada está a levar muitas empresas ao precipício. O espectro das empresas em processo de layoff não se apresenta muito favorável e, a título de exemplo, as moratórias agora tão em voga para singulares e empresas podem tornar-se de facto um pesadelo daqui a algum tempo. Tudo isto e muito mais assumimos como alguns supostos, alguns, não muitos, mas alguns supostos, para podermos dar a palavra a quem melhor saberá destas coisas. Por um lado, temos o Dr. Paulo Teixeira, que é uma figura incontornável mesmo a nível nacional, digamos. Dr. Paulo Teixeira, dizia eu, que dadas as suas competências, irá abordar a área do investimento. Por outro lado, o Dr. Paulo Oliveira, que detém competências específicas e, diga-se também, provas dadas no mercado empresarial, dar-nos-á de certeza informações úteis e oportunas sobre as ferramentas subjacentes ao processo de reestruturação de empresas. Portanto, investimento e reestruturação é, por isso, o grande tema deste webinar do Rotary Clube de Albergaria. E dito estas palavras introdutórias, eu, sem mais delongas, passaria já a apresentar o nosso primeiro orador, a quem damos as boas-vindas, que é o Dr. João Paulo Oliveira. Olá, boa noite. Como nota, apenas uma pequenina nota biográfica, que ele fez questão de resumir, digamos. Vamos dizer que ele é licenciado em Engenharia Eletrónica pela Universidade de Aveiro, é pós-graduado em Gestão pela Universidade Nova de Lisboa, é pós-graduado em Administração de Insolvências pelo ISCA de Coimbra, tem MBA, Master Business Administration, pela Business School de Navarra, em Espanha, e é mestre em Fiscalidade e Contabilidade pela Coimbra Business School.
Como atividades nucleares, digamos, ele desenvolve estratégias de reestruturação das empresas por forma a salvar os negócios. E nesse contexto, o Dr. João Paulo Oliveira acumula uma sólida experiência na defesa de mais de 200 empresas e seus gestores. Também se diga que é importante e, naturalmente, ele irá referir-se a estas questões. Finalmente, uma referência a esta situação, porque ele é founder e é administrador da Reativar, para além de ser parceiro da empresa APSIM. Portanto, esta uma, de facto, muito breve nota biográfica de João Paulo Oliveira. Mas, conosco temos também, dizia eu, o nosso, agora posso dizê-lo sim, o nosso companheiro, que ele é também rotário, portanto, e daí o nosso duplo agradecimento também, porque é um rotário, e vamos dizer também agora numa súmula, não é tão súmula, mas num resumo curricular, vamos dizer que o doutor Paulo Teixeira é licenciado em Direito pela Universidade de Lusíada do Porto, e aqui eu tenho que olhar um bocadinho mais para a minha cábula, tendo estado 4 anos inscrito na Ordem dos Advogados e tem licenciatura em Gestão Financeira. Tem também uma pós-graduação em Finanças Empresariais e um bacharelato em Contabilidade e Administração pelo ISCAP. É contabilista certificado com inscrição na Ordem dos Contabilistas Certificados e começou a sua atividade profissional como auditor na Pricewaterhouse, seguindo 7 anos na área financeira da holding pessoal de Américo Amorim. Como todos nós sabemos, o homem forte a Sonai. Trabalhou 4 anos na SPGM, Sociedade de Investimentos, e depois na sua associada Norgarante do Porto, de onde saiu para, durante 12 anos, exercer o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Castelo de Paiva. Quem não se lembrará? No sistema de garantia mútua, visitou cerca de 350 empresas do setor industrial e ajudou a implementar em Portugal esse sistema. Portanto, estamos a referir ao sistema de garantia mútua. Atualmente, é jurista, consultor de empresas, formador credenciado pelo IFP e mediador do IAPMEI. No capítulo da internacionalização, acompanhou e participou em diversos certames internacionais realizados no Reino Unido, na França, na Alemanha, em Angola, Moçambique, Espanha e Estados Unidos. Foi presidente da Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios de Val de Sousa, presidente da mesa da Assembleia Geral da Sociedade de Águas do Douro e Paiva, presidente do Conselho Regional para a Navegabilidade do Douro, membro do Conselho Regional do Norte da CCDRN, portanto, Comissão de Coordenação, e vice-presidente da Associação Ibérica dos Municípios Ribeirinhos do Douro. Foi membro do Comitê das Regiões da União Europeia e desempenhou funções em diversos órgãos sociais de empresas públicas e privadas, quer nas áreas agrícolas, turísticas, imobiliárias e ainda desportivas. É auditor da Defesa Nacional, está ligado ao Rotary Internacional desde 1989, desempenhando atualmente as funções de governador assistente no Distrito de 1970, sendo também sócio honorário do Rotary Clube de Marco de Canaveses, tendo sido ainda vice-presidente da direção de Futebol Clube do Porto desde 2004 a 2010. É sócio fundador, número 1, do Centro Social de Santa Maria da Sardoura, tendo ocupado durante mais de 17 anos o lugar de presidente da mesa da Assembleia Geral. É presidente da Assembleia Geral da Cooperativa Paiva, Cooperativa de Serviços e Agricultura. Atualmente é também presidente da direção da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva, que representa. É autor do livro A Ponte de Portugal, sendo igualmente autor de prefácios de vários livros e coautor do livro A Psiquiatria de Catástrofes. Como palestrante, tem intervindo sobre os mais diversos temas, quer a nível nacional, quer internacional, tendo visitado nessa condição 27 países, calculo. Caro auditório, apenas um complemento, e este é de ordem muito clubística, portanto, o nosso
Clube Rotário de Albergaria Velha e também de índole muito pessoal, é que, tendo ocorrido ontem a passagem de mais um seu aniversário, vamos todos, e eu aqui gostaria que o auditório me acompanhasse também nestes votos, vamos todos desejar que tenha passado em grande esse seu aniversário. Muito obrigado, Dr. Paulo Teixeira, muito obrigado, Dr. João Paulo Oliveira. Vamos iniciar as apresentações. Eu daria, em primeiro lugar, a palavra ao Dr. João Paulo Oliveira. Penso que temos reunido, e depois desta breve introdução, depois da apresentação dos nossos palestrantes, penso que estaremos em altura, e até porque já roubei 10 minutos ao auditório, estaremos em altura de passar a palavra, com certeza, para esta vertente do apoio ao investimento. Obrigado, Dr. João Paulo Oliveira, pela sua presença. Obrigado por estar em Albergaria Velha. E a palavra é toda sua a partir deste momento. Obrigado pelas suas palavras, pela introdução. Eu tenho uma missão difícil, que é, resumidamente, hoje, tentar alertar os empresários para as necessidades de refinanciar uma empresa face à atual conjuntura. Minha experiência é como recuperar empresas e o principal problema que eu sinto nas empresas é os desequilíbrios nos financiamentos que as empresas têm. O primeiro, portanto, antes de poder aconselhar alguma forma de refinanciamento, é necessário que as pessoas façam a sua própria autoanálise. A sua própria autoanálise significa olharem para a sua estrutura de financiamento da sua empresa. Ora, o que eu costumo encontrar geralmente é empresas financiadas em créditos de muito curto prazo, com a agravante de que os créditos de muito curto prazo, que são geralmente letras, contas correntes calcionadas, contas de cheques, etc., não há nenhuma garantia que o banco renove no passado de 6 meses. Essas contas costumam ter prazos de renovação de 6 meses e quando chegou a crise de 2008, 2010, o que eu senti foi a banca não tinha o Banco Central Europeu nem o Banco de Portugal a apoiá-los e os bancos não tinham dinheiro para renovar as contas. Não tinham dinheiro para renovar as contas, pura e simplesmente acabaram as contas correntes calcionadas e foram canceladas ou trocadas por empréstimos de médio prazo, 3, 4 anos, com amortização total das contas, e isso colocou um stress financeiro tremendo nas empresas. Nessa altura, 2008, 2010, não houve o que existiu desta vez, que foi uma imediata ação do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal de criar uma linha de crédito para a banca basicamente ilimitada. Desta vez, felizmente, o Governo obrigou e legislou nesse sentido de obrigar as contas correntes calcionadas a serem todas renovadas. Portanto, neste momento, as contas que se estejam a vencer nesta fase, em 2008, 2010, venciam-se mesmo, o empresário era chamado a pagá-las imediatamente, na sua totalidade, o banco não tinha capacidade financeira de criar um empréstimo ou outra forma qualquer e os problemas começaram a cair em cascata. Desta vez, o Governo providenciou a renovação automática das contas correntes calcionadas e de todas as contas de curto prazo, criou algumas linhas de crédito de curto prazo, criou linhas de crédito, reparem, a 4 anos, criou as linhas de apoio à tesouraria, que reparem que é uma espécie de conta corrente calcionada, ela tem que ser paga daqui a 2 anos, na sua totalidade. Portanto, quando se usa uma conta dessas de apoio à tesouraria, tem-se de ter cuidado, porque daqui a 2 anos é preciso devolvê-la na totalidade e não sabemos quem é que a irá financiar. E, desta vez, a crise está a começar mais devagar. Porquê? Porque a banca está a renovar as contas, o Governo está a injetar dinheiro na economia e, portanto, o apoio com o layoff simplificado e, portanto, a crise ainda não começou a arrebentar.
Bom, neste é o contexto em que as empresas têm de olhar para a sua forma de financiar e começar a procurar ter uma estrutura financeira do médio e longo prazo. Ou seja, eu vejo a maior parte das empresas a financiar edifícios com crédito de curto prazo. Ora, um edifício dura 20 anos, um edifício deve ser financiado a 20 anos. Uma máquina dura 10 anos, então deve ser financiada há 10 anos. Se vocês olharem para a vossa estrutura financeira e vejam, eu tenho um edifício de 1 milhão de euros e tenho quanto deveria ter um crédito de longo prazo, a 10 anos pelo menos, para financiar esse edifício de 1 milhão de euros. Se não têm, estão desequilibrados financeiramente. Estou a comprar máquinas a 10 anos, que duram 10 anos, e, portanto, devo comprá-las ou em leasing ou com um crédito de 10 anos. Se comprar com um crédito mais curto, estou a comprometer dinheiro que seria necessário para outras coisas com crédito, com a compra da máquina, e daqui a 5 anos tenho a máquina paga, é verdade, mas não cresci durante estes 5 anos. Bom, como é que sabemos que estamos a ficar verdadeiramente em desequilíbrio financeiro? Há 3 etapas no caminho para a insolvência. A primeira etapa é quando deixamos de ter dinheiro para pagar a tempo e horas as prestações dos bancos. Prestações, entenda-se, juros e capital. Quando não temos dinheiro quando depois de, com aquilo que faturamos e aquilo que recebemos, pagamos as matérias-primas, pagamos fornecimento de serviços terceiros, salários, a seguir, o que sobra, o cash flow livre, que é o que sobra depois de pagar matérias-primas, fornecimento de serviços terceiros e salários, o cash flow livre, se só se chega para pagar juros, nós estamos em aquilo que se chama situação económica difícil. Situação económica difícil, que é quando se começa a recomendar que uma empresa recorra a um PER. Quando já nem juros conseguimos pagar, significa que estamos então a entrar em insolvência. E aí a coisa complica-se muito mais. E, portanto, neste sentido, este é o caminho que eu diria o caminho para a insolvência, é as pessoas autoanalisarem-se e verem em que estágio é que estão. Se uma pessoa já só tem cash flow para pagar juros, então tem de rapidamente reestruturar toda a sua dívida. E há 2 maneiras de reestruturar a dívida. Quando ainda se tem dinheiro no bolso, a melhor maneira é começar por ir negociar caso a caso, banco a banco, transformar créditos de curto prazo, contas correntes calcionadas em médio e longo prazo, fazer leaseback de edifícios e rodar dívida por forma a, por um lado, aceitar taxas de juros mais elevadas, mas mais espalhadas no tempo. E, portanto, ao espalhar a dívida no tempo, significa que libertamos cash flow no curto prazo. E espalhar dívida no tempo não é bom nem é mau. A dívida tem de estar igual ao tempo útil de vida das máquinas. Uma empresa não se pode gerir como nós gerimos a nossa casa. Nós, na nossa casa, eu compro uma casa porque quero viver lá, quero ter a minha reforma, quero etc., quero que eu pago. Bom, numa empresa é completamente diferente. Nós, numa empresa, devemos ter os bens financiados pelo mesmo prazo do tempo de vida deles. Se estamos a querer, bom, eu quero despachar esta dívida e pagar isto tudo no instante. Pronto, estamos a financiar-nos mal. Cada vez que nos financiamos em curto prazo, é simpático financiarmos em curto prazo. As contas correntes calcionadas têm taxas de juros baratas. Porquê? Porque o risco é enorme. O risco para nós é enorme e o risco para o banco é pequeno. O banco só arrisca durante 3 a 6 meses. E, portanto, fornece o dinheiro a uma taxa de juros muito baixa. Mas, para nós, o risco é que ele pode nos tirar o tapete. E como é que nos tira o tapete? Tira-nos o tapete como nos tirou em 2008, 2010. Quando se lhes acabou o dinheiro, eles tiraram os tapetes aos empresários. E, portanto, nesta situação em que, por um lado, o Banco Central Europeu, o Governo, até estão a gerir inicialmente a crise como deve ser, ao criarem liquidez para os bancos e ao proibirem os bancos de cortar as contas correntes calcionadas, estão a aguentar a economia. Mas os financiamentos previstos e planeados pela Comissão Europeia e pelo nosso Ministro das Finanças
não estão a ser estão a sair devagarinho e não vão sair como ele quer. Não vai haver dinheiro dado, vai haver dinheiro emprestado e o dinheiro emprestado é sempre com condições. E, portanto, este é um momento certo para as empresas que ainda têm dinheiro para pagar contas começarem a pensar em renegociar caso a caso com os seus bancos. Se não conseguirem renegociar, começarem a pensar em fazer um RER, assunto sobre o qual o meu colega Paulo Teixeira falará melhor, porque, digamos assim, ele virá falar sobre a renegociação soft, aquela que é feita voluntariamente, e eu pretendo falar mais um bocadinho sobre a renegociação hard, que é aquela que é feita contra a vontade de alguns. Bom, então aqui chegados. A renegociação soft será o meu colega Paulo Teixeira, que é renegociar a bem com o banco ou fazer um RER. A renegociação mais hard será começar por fazer um PER ou fazer um processo de insolvência mesmo, quando já não se consegue sequer pagar juros. Mas, então, quando as empresas ainda estão num estágio em que estão a vender, estão a trabalhar e conseguem ainda pagar juros, é boa altura para reestruturar toda a dívida. E reestruturar toda a dívida significa pegar na maioria dos credores, fazer com eles um acordo nesta altura de reestruturação, usar a maioria dos credores para impor o acordo à minoria relutante, que não quer renegociar, e com uma maioria fácil, mais ou menos fácil de obter, que é de 50%, um PER consegue ser imposto à maioria dos credores, mesmo que a maioria não queira aderir a essa reestruturação. Bom, não fazendo isto, nesta fase inicial, em que ainda se tem dinheiro para pagar juros, chegamos à fase em que não há nada a fazer. Ou seja, já não temos dinheiro para pagar nem o capital, nem as prestações, nem os juros. E, portanto, só há uma maneira que é de salvar a empresa, que é cortar dívida. E cortar dívida é com um plano de recuperação, no âmbito de um processo de insolvência, que é muito mais difícil de fazer. Ou seja, precisa de uma maioria de 2/3 e é mais difícil conseguir a maioria, por um lado, porque são mais os votos e os credores que o vão opinar, e, por outro lado, as medidas são mais draconianas. Vai ser necessário fazer cortes na dívida e cortar na dívida é uma coisa que é difícil. É difícil por dois motivos. Por um lado, é difícil reunir o consenso, as vontades. Há muitos credores que dizem que preferem perder o dinheiro a perdoar alguma dívida. Preferem perdê-lo todo. E o dinheiro é deles. O dinheiro é deles. Portanto, têm o direito a opinar dessa maneira e têm o direito a votar dessa maneira, que é, muitos bancos, diga-se, não prefiro não dizer nomes, mas muitos bancos sistematicamente não aprovam um único plano. Dizem que eu não posso perdoar nada a quem paga mal quando os meus bons clientes pagam a tempo e horas. Portanto, estaria a incentivar as pessoas a fazerem um PER ou um processo de insolvência. E, portanto, o bom senso significa começar por reestruturar a dívida com a ajuda do Paulo Teixeira, negociar com os bancos, fazer um RER, é sempre voluntário o RER, do que chegar ao ponto em que tem que ser à força. E à força significa fazer um PER, que ainda é viável, aprovam-se muitos planos, deixar isto chegar ao ponto de ser necessário um processo de insolvência, perde-se o controle da empresa e muito provavelmente perde-se a empresa. Bom, aqui permitam-me agora tentar falar, já falei da necessidade de reestruturar, queria-vos falar um pouco de como é que funciona um PER. Um PER, a primeira pergunta que me fazem é, um PER é votado pela maioria de credores, mas é votado por uma maioria especial. A maioria não é de cabeças, ou seja, não é como nas eleições, um homem, um voto. A maioria é em euros. Eu tenho 10 euros, tenho 10 votos. Uma pessoa que tenha 1 milhão de euros tem 1 milhão de votos. E, portanto, quando se afere as maiorias necessárias para aprovar um PER, é necessário contar muito bem as espingardas antes de meter um PER.
porque eu tenho de saber exatamente quantos votos, quantos euros é que devo a cada pessoa. Bom, e esta é a primeira dificuldade que eu encontro com a maior parte dos empresários. Muitos deles não sabem quanto é que devem. E não sabem, pior, não sabem quanto é que são as suas responsabilidades, que é um bocadinho diferente de dever. Qual é a diferença entre dever e ter responsabilidades? Por exemplo, eu posso ter um contrato de fornecimentos e tenho uma responsabilidade de devolver dinheiro se não terminar o meu contrato de fornecimentos. A situação de estar em insolvência é diferente de falência. Falência é eu dever mais do que aquilo que tenho e não tem utilidade nenhuma num processo de insolvência. Hoje em dia o conceito de falência está completamente desusado. Não se deve nunca usar esta palavra no contexto de um processo de insolvência, porque significa que não sabemos o que é que estamos a falar. Insolvência é pura e simplesmente incapacidade de cumprir a tempo e horas os meus compromissos. E quando as pessoas pensam em compromissos, geralmente pensam apenas em metade dos compromissos que têm. Metade dos compromissos que têm são pagar dívidas. A outra metade é entregar uma obra a tempo e horas, entregar um produto, entregar uma encomenda. E, portanto, há muitas responsabilidades que as empresas têm por falta de entregar a tempo e horas e incapacidade de cumprir. Por exemplo, pode-se ir à insolvência por incapacidade de acabar uma obra. Por exemplo, aqui perto de mim não acabaram uma autoestrada e a empresa, o consórcio que tinha essa autoestrada insolveu, porque já ninguém lhes dava crédito, não tinha mais brita, não tinha alcatrão, não tinha não sei o quê, não conseguiram acabar a obra. Não insolveram por ter dívidas. Insolveram por serem incapazes de cumprir as suas obrigações a tempo e horas. Bom, isto é importante para a gente conseguir perceber como é que se contam os créditos num PER. Os créditos não são só apenas dívidas. Os créditos também são responsabilidades. E as primeiras responsabilidades que é preciso ver são as responsabilidades para com os sócios, prestações suplementares, suprimentos. Tudo isso são créditos que votam. São créditos do próprio, mas têm direito de voto. São créditos subordinados, mas são créditos que têm direito de voto. A seguir há que juntar a estes créditos os créditos dos trabalhadores. E quando estamos a falar de um PER, geralmente temos os trabalhadores do lado do empresário. E, portanto, devemos contar com esses votos. Em terceiro lugar, há geralmente os créditos ao Estado, que não deviam existir. Somos todos muito moralistas, mas a verdade é que todas as empresas, não há nenhuma. Acho que tive na minha vida 2 empresas que não tinham dívidas ao Estado e à Segurança Social. E, portanto, estes créditos do Estado, apesar do Estado ser um credor complicado, estes créditos do Estado votam. Votam e votam favoravelmente. Porquê? Porque se o plano for legal, cumpre a lei fiscal e, portanto, se cumpre a lei fiscal, o Estado tem de votar obrigatoriamente favoravelmente. Se o plano for ilegal, o Estado vota contra. Portanto, não vale a pena estarmos a fazer planos ilegais nem a pensar em outras coisas. O Estado não passa das 150 prestações e uma taxa de juro à volta entre os 2,5% e os 4,5%, e, portanto, se conseguirmos pagar ao Estado nessas condições, temos o voto favorável a deles, se não conseguimos, não temos. Bom, posto isto, a estrutura de credores geralmente costuma ser 1/4 vindo dos créditos vindos do próprio sócio, por via de suprimentos, prestações suplementares e outras coisas, 1/4 de credores amigos, trabalhadores, fornecedores e Estado, o Estado, costuma ser nosso amigo, e conseguindo estruturar uma maioria, podemos depois pensar em avançar para um PER e reestruturar as dívidas todas de uma empresa. A não fazer nunca é não meter um PER como forma de reação a qualquer processo, não meter um PER sem contar os créditos, não meter um PER sem ver as consequências, porque antes de meter um PER, nós conseguimos salvar a vida do empresário. Depois de meter um PER, tudo o que fizermos na vida do empresário, sobre os bens dele, é imediatamente anulado e é nulo e leva-se com um processo em cima e coisas assim do género. Portanto, olhem para a vossa estrutura, para terminar, olhem para a vossa estrutura de capital,
para a vossa estrutura de financiamento, para as vossas necessidades. Se precisarem de um PER, planeiem o PER primeiro, vejam a vossa vida primeiro, a vossa vida pessoal, e ponham um PER antes de precisar de pôr um processo de insolvência, porque os PERs ainda são aprovantes, os processos de insolvência são muito difíceis. E pronto, tenho 20 minutos a falar, peço desculpa de ter demorado tanto tempo, espero que tenha sido uma comunicação minimamente útil para a estruturação de empresas. Passava aqui a palavra ao nosso companheiro, por favor. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado, João Paulo Oliveira. Penso que o auditório terá oportunidade, com certeza que lhe dará essa oportunidade para depois poder questioná-lo logo após a intervenção do companheiro, do doutor e companheiro Paulo Teixeira, a quem eu desde já peço desculpa, porque há pouquinho liguei à SONAI quando de facto era Américo Amorim, não é? O homem forte da cortiça, não é? Peço desculpa por isso, foi um lapso de língua, não é? Está bem? A palavra é sua, doutor. Obrigado, companheiro presidente do Rotary Clube da Albergaria Velha. Muito boa noite a todos. Eu começo por agradecer ao Rotary Clube da Albergaria Velha o convite que me fez para participar neste fórum. Não é só o Rotary que me liga à Albergaria Velha, a minha bisavó materna também era de Alcorbim, e por isso há raízes familiares, também tem aí família direta a viver em Albergaria. Indo diretamente à questão, quando me convidaram para esta sessão, eu desde a primeira hora referi que a minha vida foi passada muito no terreno, e já foi referida aí essa passagem extraordinária que tive em termos profissionais pela holding pessoal do Sr. Américo Amorim durante 7 anos. Foi uma experiência única. Depois, como fundador da Norgarante, fundador enquanto funcionário, fiz parte, juntamente com o presidente da empresa, diretor-geral, éramos 4 funcionários que lançámos em todo o país um sistema que, na altura, a banca via com grande ceticismo e pensavam que era um concorrente que ia aparecer no mercado, e hoje a garantia mútua é um parceiro institucional da banca, é um fator fundamental para as empresas e é uma aposta ganha. E quando chegou a Portugal, já no país vizinho, em Espanha, já funcionava há 48 anos. Mas nessa altura tive a oportunidade de norte a sul do país, visitar 348 empresas industriais, que me deu uma experiência e um conhecimento de vários setores de atividade muito importante e da forma como eles próprios funcionaram. Depois, naturalmente, como decisor político, tive a liderar um conselho em uma região com mais de 500 mil habitantes durante 12 anos, e aí tive a oportunidade, noutra vertente, de conhecer o tecido empresarial e, naturalmente, de ver até que ponto estar na outra vertente do empresário, que muitas vezes luta contra um poder político burocrático, um sistema burocrático que ainda existe no nosso país. Mais recentemente, nos últimos 10 anos, como consultor de empresas e jurista, e agora mais recentemente como mediador da lista oficial do IAPMEI e do RE, naturalmente que tenho outra visão também que complementa todas as outras anteriores. Nós, antes de mais, eu queria que refletissem que nós estamos a ter esta palestra no dia 26 de maio de 2020, e se nada houver em contrário, amanhã poderá haver um Conselho Europeu e nós não sabemos o que é que nos espera. As notícias das últimas horas não são animadoras. A Comissão Europeia admite que Portugal vai partir em desvantagem em relação a muitos outros países. A Comissão Europeia lança situações para economias deficitárias como a nossa, de, por exemplo, não é nem só de dinheiro, as empresas precisam neste momento de ver entrar nos seus cofres, mas também a Comissão Europeia põe a hipótese de uma suspensão temporária do IVA e do IRC às empresas para libertar dinheiro para o pagamento de salários. E por isso as notícias ocorrem de hora a hora e nós temos que ver e analisar as várias hipóteses que temos de fazer face à escassez de liquidez das nossas empresas. Neste momento a processão ainda vai no lado. Já foi aqui dito pelo João Paulo que
há uma demora prolongada em o dinheiro chegar às empresas e quando chega, vai num ápice. Por exemplo, ainda agora, estes pequenos valores que foram aprovados no programa de Adaptar, até 5 mil euros, houve mais de 12 mil candidaturas, mas só 4 mil é que foram aprovadas. O dinheiro já está a chegar, mas a despesa já ocorreu e, por isso, já não, estes valores já não vão servir de grande estímulo às empresas. Por outro lado, as ajudas que poderão vir da União Europeia, como sabem, vão ser a dividir por 27 e neste momento está em análise uma distribuição adicional pós-Covid de 500 mil milhões de euros, que poderá possibilitar ao nosso país cerca de 10 mil milhões, mas essas verbas terão que ser a fundo perdido, porque senão, como já se viu aqui, são mais empréstimos para as empresas que já estão com problemas gravíssimos em cumprir com aqueles empréstimos que já têm, se não for a fundo perdido. E a União Europeia não tem que deliberar por unanimidade e, neste momento, há parceiros europeus de Portugal que não estão disponíveis para essa situação. Por outro lado, a Europa acordou nesta pandemia para uma situação que já se verificava há muitos anos. A Europa deixou de produzir, os bens principais passaram a ser produzidos na China. Ora, há cerca de um mês atrás, ouviu-se responsáveis europeus dizerem que teríamos que voltar a produzir na Europa comunitária, e nomeadamente em Portugal. Repara, há setores como, por exemplo, as lâmpadas. As lâmpadas, não se produzem lâmpadas na Europa, é tudo produzido na China. E a Europa está agora a pensar o que é que pode produzir aqui para evitar importar e não estar dependente do mercado chinês. Ora, a China, que já vai com uns meses de avanço nesta pandemia, já está a produzir em grandes quantidades aquilo que nós estamos a pensar produzir no futuro, e quando nós estivermos nessa fase, já a China tomou conta de muitas empresas da Europa, já para não falar em Portugal. Portugal está, neste momento, economicamente dependente da China em setores estratégicos. Veja-se o caso da eletricidade, que sem eletricidade nenhuma empresa produz no nosso país. Bom, com estas condicionantes todas, no Conselho Europeu em breve, com as notícias a caírem em catadupa, veja-se também o caso da Fitch, que hoje anunciou uma previsão em baixa do PIB europeu, da zona euro, para 8,2% ao ano. Isto é dramático, numa situação para quem, como nós, em fevereiro, tínhamos tido o maior excedente de tesouraria das nossas finanças públicas. Bom, por isso, nós começámos em março, já lá vão cerca de 3 meses, e o país e as nossas empresas começaram a viver um modo de trabalhar completamente diferente. Muitas entraram em layoff simplificado, outras não recorreram a este instrumento, outras tiveram que despedir pessoas, outras fizeram cessar vínculos contratuais e, chegados a maio de 2020, ainda temos, neste momento, e sem saber quando é que vão abrir, muitas microempresas, muitas pequenas e grandes empresas, e outras que ainda estão fechadas e outras que estão limitadas à produção ou às encomendas que tinham antes de aparecer o Covid. O Governo, naturalmente, e na minha opinião, bem, agiu rapidamente e lançou logo uma série de regulamentação, só que em determinadas áreas saiu a regulamentação em catadupa e eu não acredito que neste momento, em Portugal, se nós fizermos a pergunta a qualquer cidadão português ligado ao setor da economia, qual foi a produção legislativa desde março até agora, ninguém sabe dizer quantos diplomas legais, só o layoff teve 6 ou 7 diplomas legais para... até que atuou perante as empresas. Bom, e por isso a legislação continua a ser quase diária. E por isso as empresas, muitas empresas, nem sequer têm hipótese de acompanhar este ritmo de produção legislativa. O dinheiro tardou a chegar, tarda a chegar às empresas e as empresas, muitas delas desde março, deixaram de faturar, deixaram de vender e os custos fixos a manterem-se e a aumentar. Por outro lado, houve muita gente que ficou com uma expectativa moderada de que poderia haver perdão de juros, poderia haver perdão de outras penalidades que as empresas podiam estar a ter em curso. O que é certo é que a banca, nomeadamente a banca, quando foi ouvida no Parlamento,
disse claramente, nós saímos de uma crise, se o governo quiser que se faça isso, vamos criar problemas ao rating da República e podemos entrar outra vez num processo de grave situação na banca portuguesa. Por isso a banca foi ajudada pelos portugueses, mas quando nós precisámos deles há pouco tempo, não, tomou o mesmo partido. E por isso nós temos neste momento moratórias a 6 meses, temos os prazos judiciais suspensos, com problemas gravíssimos, pessoas à espera de decisões judiciais que não saem cá para fora, nem o governo sabe ainda quando é que vai acontecer. Nós temos as férias judiciais a iniciarem-se a 15 de julho, se não estou em erro, e este ano isto não deveria acontecer, isto devia estar limitado a 2 ou 3 semanas de agosto. Nós estamos sujeitos a que os prazos judiciais comecem a contar daqui a 15 dias, 3 semanas e parem a seguir para férias judiciais. E por isso, esta situação que estamos a viver agora, as moratórias e o adiar 6 meses dos pagamentos e a suspensão dos prazos judiciais, não vai resolver o problema à maioria das empresas portuguesas, bem pelo contrário. E as empresas daqui a meio ano vão começar a pagar e não têm liquidez. E se até aqui, por isso, este foi o cenário, daqui para a frente vai ser bem pior, na minha opinião. Aliás, pela primeira vez, no dia 22 de maio, se os portugueses estiveram atentos, numa intervenção pública, e elas têm sido quase diariamente, mas numa intervenção pública muito séria do Sr. Primeiro-Ministro, ele foi bem claro e disse que os próximos 2 anos vão ser decisivos e que o mais importante ia ser daqui a 2 meses, ou seja, no final de julho, que é quando o Conselho Europeu vai decidir se vai haver ou não apoio adicional aos países membros. Ou seja, as empresas portuguesas, que neste momento têm uma situação já muito débil, poderão ainda ver aumentado a sua falta de liquidez. E por isso aquelas que conseguiram sobreviver, juntamente com os seus credores, têm, muitas delas, que aprovar planos de recuperação que permitam a sua sobrevivência. E por isso, depois de passar este tsunami, que foi um verdadeiro tsunami que passou na economia portuguesa, e esgotados os apoios estatais, as linhas de crédito, os mecanismos de layoff, a moratória para pagamento de empréstimos bancários e diferimento de pagamento de impostos, a economia portuguesa não vai ter uma vida fácil. E o Primeiro-Ministro foi claro, alertou, e por isso nós não podemos estar distraídos, porque nós vamos passar por um longo e árduo caminho, que nos envolverá a todos. E isto que hoje se passou, por exemplo, em relação à TAP, que suspende uma grande parte, se não a quase totalidade, dos voos que tinha no aeroporto Francisco Sá Carneiro, sabendo nós que a região norte, e eu considero a região norte de Aveiro, Monção a Bragança, tem um tecido empresarial que precisa e que utiliza muito o aeroporto Francisco Sá Carneiro, estamos a falar de uma população de mais de 5 milhões de pessoas. Se não tivermos todos unidos neste desígnio, nós corremos o risco de ainda agravar mais a situação das nossas empresas, nomeadamente no fator da exportação e no fator de dinamização das economias. Já para não falar na questão do turismo, não é? Que na região norte estava o aeroporto Francisco Sá Carneiro, era o aeroporto que mais turistas recebia no país nos últimos tempos. Mas, por isso, isto trata-se aqui de uma luta pela sobrevivência nas empresas, e quanto mais cedo, e aqui vou entrar na questão que me traz mais diretamente aqui, quanto mais cedo as empresas começarem a verificar as opções legais que podem ter neste período, e são muitas, umas melhores, outras mais difíceis de obter, melhor preparadas estarão as empresas para um dos piores anos que há memória na história moderna portuguesa. E do conjunto de instrumentos que, neste momento, se encontram à disposição das empresas, que, sendo economicamente viáveis, mas deparam-se com problemas pontuais de liquidez e de possibilidade de cumprimento das suas obrigações, já foi falado aqui no PER, um processo de revitalização. Existe também um mecanismo, desde 2018, que é o regime extrajudicial de recuperação de empresas.
que é um instrumento fundamental e que o próprio IAPMEI não está a dinamizar como deveria dinamizar, mas que, como vão ver mais à frente, pode ajudar muito a resolver muitos dos problemas que hoje as empresas se debatem. O PER, o Processo Especial de Revitalização, para aqueles menos habituados a estas denominações, é uma plataforma à qual as empresas que se encontram em situação económica difícil ou em situação de insolvência iminente podem recorrer, em alternativa ao processo de insolvência, e no quadro do PER estabelecem-se as negociações com os credores da empresa em situação de crise, de forma a definir e acordar as referências do plano de reestruturação que concorram para a viabilização do processo da sua reestruturação. O RER, por isso, o RER é a primeira etapa de um processo. Nós temos o RER, depois temos o PER, temos a insolvência e a falência. E o regime extrajudicial de recuperação de empresas, chamado RER, permite que as empresas possam negociar com os seus credores com o propósito de celebrar um acordo de reestruturação empresarial com vista à viabilização e manutenção da sua atividade. Este acordo com os credores, basta que existam 15% dos credores das empresas que aceitem negociar os seus créditos, a empresa pode fazer um protocolo que, naturalmente, como vão ver a seguir, protocolo esse com os credores que representem 15% dos credores da empresa, esse protocolo, para ter a eficácia dos efeitos previstos na lei, nomeadamente no que se refere a ajustes fiscais para os acordos celebrados em sede RER, pode haver aqui uns ajustes fiscais nesta matéria, fica condicionado à efetivação de alguns atos, nomeadamente esse protocolo tem que ser registado numa conservatória, tem que ficar depositado numa conservatória. Isto é um processo voluntário, parte da empresa iniciar este processo e, conforme referi, queria realçar aqui, as negociações ocorrem sempre por iniciativa do devedor e devem contar com a colaboração de credores que representem pelo menos 15% dos créditos não subordinados da empresa devedora. O processo negocial, como disse, será enquadrado por um protocolo de negociação que tem que ser subscrito, tem que ser assinado pelas partes que a ele queiram aderir, e este instrumento muito importante para a reestruturação das empresas, conforme referi, é um processo voluntário, é a opção do devedor a definição dos credores e relacionar a sua negociação, a adesão ao processo negocial por parte dos credores relacionados é também voluntária, a subscrição por parte dos credores também é voluntária, o depósito do acordo conservatório do registro comercial é obrigatório e é voluntário o ato de publicitar ou não o acordo celebrado. O decreto-lei, a primeira lei, aliás, que nos fala no RER, é a Lei 8/2018, de 2 de março, que cria o regime extrajudicial de recuperação de empresas. Depois há o próprio Código das Insolvências e de Recuperação de Empresas, também, já em 2004, vem falar nesta situação. Por isso, esta Lei 8/2018 nasce também por força de uma diretiva comunitária que obriga os Estados-membros a implementarem este processo, e por isso os empresários têm no RER uma hipótese muito eficaz para reestruturarem as suas empresas. Depois, aqui, como podem depois ver na análise da própria lei, como é que isto vai funcionar? As empresas, quando depositarem, quando entregarem a IES na autoridade tributária, esta é obrigada a comunicar ao Banco de Portugal, que, por sua vez, em articulação com o IAPMEI, vai lançar alertas às empresas. Chama-se o mecanismo de alerta precoce, que está previsto na lei, e que vai fazer chegar aos e-mails dos administradores, dos responsáveis pelas empresas, dos gerentes, sócios-gerentes das empresas, um alerta de que a empresa poderá estar a começar a derrapar.
E esse MAC, chama-se MAC, Mecanismo de Alerta Precoce, vai ser fundamental porque vai fazer com que, se calhar, primeiro que o responsável da contabilidade, ou primeiro que outras entidades, vai fazer chegar aos responsáveis máximos das empresas a necessidade de entrarem num processo de reestruturação. Mas falámos nestas duas situações, no PER e no RER, mas a par desses dois instrumentos, o Estado português tem uma instituição financeira criada em 2014, que na altura chamou-se Banco de Fomento, mas na prática tem outro nome, que é a Instituição Financeira de Desenvolvimento, o IFD, que tem passado por muitas peripécias essas transversais aos 3 governos que tivemos nos últimos anos, desde 2014, e que precisa, esta instituição precisa apresentar um modelo de governação funcional e uma efetiva capacidade financeira. Como é que é possível um banco em Portugal ter uma comissão executiva que muitas vezes não funcionou por falta de quórum da própria direção? E se isto não entrar em linha, em velocidade de cruzeiro, corre-se o risco de ser uma entidade irrelevante quase na gestão do próximo quadro comunitário. Por isso, a Instituição Financeira de Desenvolvimento, vulgo Banco de Fomento, a funcionar em pleno, é um instrumento fundamental também de apoio às nossas empresas com problemas de tesouraria e com dificuldade no crédito bancário. Este novo Banco de Fomento tem capacidade para promover o investimento, fazer aumentar as exportações, sobretudo para as PMEs, e apresentar soluções financeiras que reforcem a sua competitividade no mercado internacional. Para além de ser a entidade que iria receber o sistema de garantia mútua tão importante para as nossas empresas. Isto não é nada que não exista noutros países mais desenvolvidos, como na Suécia e na Dinamarca. O Banco de Fomento daqueles países é fundamental para a dinâmica económica daqueles países também europeus. Agora, de uma vez por todas, e o Sr. Ministro da Economia ainda recentemente veio apresentar uma nova ideia para o Banco de Fomento. O problema é que os empresários portugueses não podem estar à espera de novas ideias, porque ontem já é tarde. Um empresário em Portugal e no mundo decide para ontem, não é para amanhã. E quando nós temos um país onde temos ainda uma burocracia muito acentuada, onde um empresário, para ter uma licença de construção de uma fábrica, para se adaptar às novas regras ambientais, tem que passar por uma dúzia de organismos desconcentrados da administração central. Por muito que os nossos governantes, por muito que os decisores políticos queiram ver as coisas resolvidas, depois, na prática, os empresários têm muita dificuldade. Nós vimos o anúncio, no início desta pandemia, por parte do Sr. Primeiro-Ministro e do Ministro da Economia, das principais medidas para os empresários, mas depois viu-se a questão, por exemplo, do layoff, que em vez de ser simplificado, era o complicómetro para as empresas. E por isso é que houve a necessidade de fazer e produzir uma série de 6 ou 7 diplomas legais. Concluindo, e fundamentalmente, o PER e o RER são instrumentos importantíssimos que já estão em vigor e à disposição das empresas para que possam resolver os seus problemas antes de chegarem à fase da insolvência. Ambos estes instrumentos ocorrem muito antes da insolvência e, com algumas limitações ao nível do tratamento a dar eventuais dívidas do Estado e da Segurança Social, quer o PER, quer o RER, são livremente negociados pelas partes. E poderão prever medidas tão diferenciadas como a redução do montante da dívida, perdão de pagamento de juros, moratórias e períodos de carência, mesmo em benefício dos credores, e cláusulas que prevejam a possibilidade de vir a ser recompensados caso a recuperação da empresa seja bem sucedida do que inicialmente previsto. Por isso, as empresas portuguesas terão que ver todos aqueles instrumentos que neste momento já existem no mercado, terão que diariamente acompanhar esta produção legislativa que o Governo e a própria União Europeia está a fazer sair cá para fora e, naturalmente, que
estarem atentos também, e é uma coisa importante, eu próprio tenho aproveitado isso, diariamente há debates, há palestras como esta, que promovidas por associações setoriais, desde a ANGE, ao IAPMEI, à CIP, que podem ajudar os empresários portugueses a encontrarem as melhores soluções também para as suas empresas. Peço desculpa se me alonguei, mas era aquilo que tinha para dizer, face ao que me foi solicitado. Não tenho som. E agora penso que está, não é? Agora sim, já estou a ouvir, já estou a ouvir. Estava eu a agradecer, ao Dr. Paulo Teixeira e companheiro rotariano por esta bela palestra, e agradeço, já estamos os três, e agradeço também ao Dr. João Paulo Oliveira a sua intervenção. Gostava então de solicitar-vos que dedicasseis, ou que dedicássemos agora digamos um quarto de hora, 20 minutos, aquilo que porventura poderais, para algumas questões que o nosso auditório queira colocar. Naturalmente que eu ao auditório solicito sempre perguntas maximalmente curtas, maximalmente objetivas e, sem prejuízo disso, pedia também aos nossos palestrantes o que exercitassem o vosso natural e bem-vindo poder de síntese. Antes de vos dar a palavra para responderem à questão já colocada por nosso companheiro Bruno Cadima, eu gostava de referir que temos todo o gosto, todo o prazer também de estar a ser seguidos pelo Pasto Governador António Vaz, pela assistente do governador Cristina Carinha e pelo nosso governador do Distrito 1970, o nosso amigo e companheiro Carvalhido da Ponte, entre outros, com certeza. E agora sim, gostaria então de colocar no ar, já está colocada no ar a pergunta do companheiro Bruno Cadima. Por favor. Ok, obrigado. Podem responder? Está bem. Podem responder. Responder. Se quiserem partilhar a possível resposta, também estão à vontade. Está bem. Dependendo da pergunta em causa. É assim, depois de uma reestruturação financeira, depois de uma reestruturação financeira, as empresas costumam ter grandes dificuldades em aceder a novos créditos. Ora, quase todos os planos de recuperação de uma empresa passam por alguma forma de tentar voltar a crescer. E voltar a crescer saudavelmente significa que uma empresa deve ter o seu equilíbrio financeiro. E o que é que isto quer dizer? A maneira de financiar tudo aquilo que uma empresa precisa, que é financiar edifícios, máquinas, estoques, compra de matéria-prima, produtos em curso, crédito em clientes, a forma de financiar isso deve ser equilibrada. Ok. Então, é muito bonito. Então, o que quer dizer ser equilibrado? Ser equilibrado significa que, se eu vendo 100, devo financiar, por exemplo, se todos os meus concorrentes financiam 70% na banca e 30% em capital próprio, eu devo ter a mesma estrutura de capitais. E se eles estão melhor que eu, mais um motivo para eu seguir a estrutura de capitais deles. Se os meus concorrentes todos financiam 50-50, eu devo ter a estrutura de 50-50. Se eles financiam 80-20, então eu devo ter uma estrutura de capitais. A estrutura de capitais com que eu financio toda a compra de matéria-prima, o produto em curso de fabrico, estoques e crédito a clientes, deve ser financiada de uma forma equilibrada com o setor de atividade. Depende imenso do setor de atividade. Okay? Mas dentro do mesmo setor de atividade, o equilíbrio deve ser igual. E se nós estamos em dificuldades, se os outros estão bem, não há nada como seguir o exemplo dos outros. Bom, então isso significa que se vamos aumentar vendas, precisamos aumentar também crédito da banca. Ou seja, se daqui a 5 anos vamos duplicar as vendas, então vamos duplicar o crédito da banca. Bom, acabado de sair de uma reestruturação financeira, um PER forçado,
é complicado. Se sairmos de um RER, que é uma reestruturação voluntária, é muito mais fácil, durante o RER, negociar créditos e novas condições. Num PER, sai muito mais complicado negociar crescimento e se for um processo de insolvência com recuperação de empresas, então, claro, absolutamente impossível, porque já houve um haircut da dívida e, portanto, ninguém agora empresta dinheiro a isto. E, portanto, a banca está fechada. Portanto, o futuro passa por aumentos de capital, investidores. E, então, há vários tipos de investidores, que são as empresas de capital de risco, os private equity e fundos e outros fundos de capital. Geralmente, todas estas soluções passam por uma maior ou menor perda de controle da empresa. Ou seja, se nós queremos um private equity, nós vamos entregar metade da empresa para que ele entre, porque senão se ele não tem o direito de voto, não vai colocar dinheiro numa empresa em dificuldades. Se nós quisermos, conseguirmos encontrar uma empresa de uma capital de risco, aí sim, provavelmente, ele entra no capital com uma situação minoritária, entra com dinheiro, com controle acionista, capacidade de transformar créditos em capital, ou seja, em vez de ter a maioria do capital, ele entra com empréstimos convertíveis em ações. Se as coisas correrem bem, ele nunca fará a conversão. Se correrem mal, então ele fará a conversão em ações e ficará com a maioria da empresa. E depois, acima disto, existe também agora já a entrada em bolsa. Há algumas empresas em bolsa que passaram por PER, como por exemplo a Lis Gráfica, que é o melhor exemplo que existe. E, portanto, a bolsa agora tem uma forma de aceder que chama-se o Access, que permite colocar em bolsa 10% e não precisamos estar a ganhar dinheiro, só precisamos ter contas transparentes, não precisamos ter lucros nem nada disso. Portanto, podemos estar em PER e estar a fazer um aumento de capital. É um bocado estranho, mas é possível. E, portanto, o futuro pós-reestruturação não é negro e existem muitas soluções de financiamento, quer private equity, quer capital de risco, quer fundos de investimento, quer outro tipo de investidores. Ok. Muito bem. Muito obrigado. Uma pergunta do nosso companheiro Manuel Alves, aí agora dirigida para o Dr. Paulo Teixeira. Ora, está aqui uma pergunta muito pertinente. Eu quando trabalhei na garantia mútua, já assisti a esta situação, mas com uma particularidade que vai compreender e completamente diferente. E eu começava por dizer o seguinte: a estrutura acionista das sociedades de garantia mútua têm, algumas delas, maioritariamente hoje já são de privados. Mas também têm, muitas delas têm capital subscrito pelo Estado através do IAPMEI e outras instituições financeiras, nomeadamente os bancos. E uma coisa que me preocupa já há alguns anos, não sei se recordam, no último governo do engenheiro José Sócrates, aqueles programas todos de apoio às empresas eram dados e foram usados muito com o contributo das sociedades de garantia mútua. Elas funcionaram como quase um instrumento financeiro, um instrumento armado financeiro do Estado, se é que se pode dizer, para uma certa campanha eleitoral. E eu vou dizer porque é que eu digo isto. Nos 4 anos que eu estive lá como analista financeiro, não havia nenhuma proposta a apresentar ao Conselho de Administração que não me levasse a visitar primeiro a empresa. Isto é, como é que é possível um analista financeiro, como é que é possível emitir uma garantia, como é que é possível alguém dar um parecer ou fazer um relatório para ir ao Conselho de Administração para ser decidido sem ter essa possibilidade? Ora, hoje em dia, as sociedades de garantia mútua estão completamente cheias de trabalho. Aliás, se falarem com qualquer pessoa da banca, muitas vezes querem ligar para lá e não conseguem, porque é muito trabalho. Neste momento está o país, o setor empresarial, concentrado na tentativa de obtenção dessas garantias. E a pergunta que faz o Manuel Alves faz todo sentido, porque corre-se aqui o risco de poder estar-se a prestar uma garantia a uma empresa que já não tem qualquer viabilidade, mas só porque é preciso resolver aquele problema daquele conselho, depois pode haver pressões políticas deste, da A, B ou C,
ou pode o governo querer fazer um determinado brilharete num determinado sítio, e depois outras empresas que até estão mais saudáveis, mas precisam da garantia, não a obtêm. Por isso, a sua pergunta tem toda a razão de ser, mas quanto à insolvência das sociedades de garantia mútua, elas próprias têm instrumentos contra garantia do próprio Banco de Portugal, algumas delas, que inviabilizam a sua falência. Mas aquilo que me preocupa mais e que está associado à sua pergunta é, neste momento, estão a ser produzidas garantias mútuas em massa. Aquilo parece uma fábrica, entra a folha A4 e sai a garantia. E os próprios técnicos, por muito especializados que sejam, não conseguem vencer as necessidades do mercado, porque, e só para terem uma noção também, só um banco em Portugal, e eu não faço menção a esse banco, mas só um banco em Portugal tem 46,5% das garantias solicitadas já à garantia mútua. E o Banco Estatal, por exemplo, tem cerca de 15%. Por isso, há neste momento também uma concorrência entre a banca para ver quem consegue mais garantias mútuas, porque isso também quem emprestar, o banco que empreste dinheiro com uma contra-garantia da sociedade de garantia mútua tem uma grande cobertura do risco associado a esse empréstimo e, por isso, os bancos querem emprestar dinheiro e com uma garantia da sociedade de garantia mútua é muito mais fácil. Mas é preocupante isso que o Manuel Alves está a dizer, porque se houver um problema, o Banco de Portugal paga, mas o Banco de Portugal somos todos nós, não é? Muito bem. Obrigado, Dr. Paulo Teixeira. Aí uma perguntazinha agora do Gonçalo Marques. Para mim, ok. Vou Penso tentar. que será para si, Vou João Paulo tentar. Oliveira. Sai um bocadinho fora do meu hábito, mas pronto. Ok, eu diria que estamos em dois espectros completamente opostos. O Banco Central Europeu e o Banco de Fomento. O Banco Central Europeu, como eu já disse na palestra, por agora está a reagir bem, está a aumentar a disponibilidade que está a conceder aos bancos, de forma a que os bancos possam também conceder e renovar os créditos. Ou seja, parece que os bancos, com as moratórias que concederam nos créditos de habitação, que é uma enorme fatia do crédito que concedem, significa que deixou de entrar dinheiro. Ora, o banco também tem que pagar as suas contas. Normalmente os bancos, todos os meses, têm contas para pagar, têm créditos, estão estruturados com créditos de curto, médio e longo prazo, têm contas para pagar. E, portanto, o Banco Central Europeu abriu-lhes a torneira, permitiu que eles se refinanciassem sem ter de receber dinheiro dos seus clientes, porque normalmente, quando não estão em crescimento, estão a pagar as suas contas com o dinheiro que recebem dos clientes. E, portanto, o Banco Central Europeu, ao abrir as contas, a torneira dos bancos, permitiu que os bancos fizessem as moratórias no crédito de habitação, permitiu que os bancos renovassem as contas correntes calcinadas e todos os outros empréstimos à banca, e para já nós temos a situação estabilizada. Quanto ao Banco de Fomento, a minha experiência é no sentido oposto. Os dois bancos de fomento, o Banco de Fomento que existiu, correu tão mal, que teve de ser vendido ao BPI, se não me engano, e depois a outros, e acabou por desaparecer o antigo Banco de Fomento. Foi usado politicamente e não economicamente, ou seja, foi usado para financiar, as empresas financiavam os governos no tempo do PREC e dessas coisas todas do 25 de Abril, 75 e em diante, e se calhar teve a sua função e as suas necessidades políticas daquela época conturbada. Hoje em dia, eu penso que um novo Banco de Fomento, eu nesse aspecto sou muito liberal e penso que um novo Banco de Fomento é enterrar dinheiro em empresas, é um assunto muito político. Não é um assunto económico, é um assunto muito político. Deve deixar os bancos serem privados e emprestar dinheiro a quem eles acham que é a minha opinião. Obrigado, João Paulo Oliveira. O nosso companheiro Carlos Larte tem uma perguntazinha para o Dr. Paulo Teixeira. Linhas específicas de financiamento deveriam ser criadas, já que verificamos a deficiência de Ora bem, Carlos, permite tratar-te assim, dada a nossa amizade. Na minha opinião, Deus queira que eu esteja enganado, não havendo acordo na Europa, o dinheiro
sendo escasso aquele que vai chegar a Portugal, não vai restar ao Estado português, que não tem dinheiro para injetar na economia como fez e está a fazer a Alemanha, como fez e como está a fazer a China, por exemplo. Nós estávamos muito dependentes de setores como o turismo, por exemplo, e não vai restar outra alternativa ao governo português, não tendo dinheiro, vai ter que arranjar outras formas de financiar as empresas. Eu já dei ali duas situações que hoje li de um comentário da Comissão Europeia, que é a suspensão temporária do IRC e do IVA às empresas, não é? Porque às vezes, e eu que já fui Presidente de Câmara, nós não podemos dar incentivo numa Câmara Municipal, não podemos dar dinheiro a um empresário para investir. Agora, podemos fazer regulamentos municipais que isentem a construção o pagamento de taxas de construção com uma fábrica, que é diferente de um projeto imobiliário, aí nem pensar. Estamos a falar de situações como muitos impostos que as empresas pagam, são dezenas e dezenas do IMI, etc., dezenas de impostos que as empresas pagam, e é uma forma indireta de financiar as empresas, porque não vindo o dinheiro a fundo perdido da União Europeia, vai ser muito difícil ao Estado português conseguir a solvabilidade de muitas empresas. E reparem, nós estamos a falar de um Conselho Europeu em julho, em bom rigor, se vier o dinheiro, não chega antes de outubro, novembro. Já estamos a falar quase daqui a 5 meses e há muitas empresas que não vão aguentar 5 meses porque já têm mais 3 para trás sem faturar. E por isso, vai-se ter que arranjar outras formas de financiamento, não em capital, em cash, mas em tudo aquilo que possa ser poupança para as empresas, ou então a questão do IVA e do IRC, e no caso do IVA, algumas empresas já são uns milhares de euros, nós, no caso mensais, outros trimestrais. Permitam-me só aqui fazer um comentário a uma questão que alguém levantou e que está escrito nos comentários, que é: os bancos já emprestam sob garantia e sempre emprestaram. Naturalmente que sim. Salvo aqueles empréstimos que nós vemos falar na televisão de milhões, que esse é sem garantia, sem nada. Agora, a um cidadão normal, a uma empresa, é sempre com garantia. Mas à pessoa que fez esse comentário, eu só queria dizer o seguinte: um banco empreste a uma empresa e por trás tem uma garantia de uma sociedade de garantia mútua, tem entre 70% a 80% do crédito garantido. Isto é, se a empresa for à falência, o banco só perde 20%. É diferente de perder 100% de uma garantia de um imóvel ou de uma outra coisa qualquer que a empresa tenha dado. Por isso, quando a garantia mútua apareceu em Portugal, foi para libertar os bancos e para permitir que os bancos pudessem emprestar mais dinheiro à empresa, porque libertava crédito, uma garantia, um crédito dado à empresa, e, por outro lado, também, muitas vezes, libertar os cônjuges dos sócios, pessoas que nada tinham a ver com a atividade da empresa, a não ser marido e mulher de quem governava a empresa, de assinarem uma responsabilidade que muitas vezes estavam a assinar por que o marido levava para casa o documento do banco para a mulher também dar o seu aval. E, por isso, a garantia é um instrumento financeiro muito importante e os bancos, naturalmente, emprestam dinheiro com garantias, mas um empréstimo bancário com uma garantia da sociedade de garantia mútua tem um grau de risco muito menor para uma entidade bancária. Muito bem. Muito obrigado. Não sei se haverá mais alguma pergunta. Espero que, se houver, que esteja no ar. Não me parece. Pronto. Ficamos então por aqui. O nosso live também já vai com 1h15, grosso modo. Eu queria mais uma vez agradecer a presença quer do Dr. Paulo Teixeira, quer do Dr. João Paulo Oliveira. Claro que os assuntos de hoje teriam que ser abordados de uma forma um pouquinho mais técnica, e daí também pedimos alguma desculpa ao nosso auditório, que porventura não foi tão solícito, tão afoito a colocar as questões na densidade que normalmente colocam. De toda a forma, muito obrigado. Penso que para também quem precisou de endogenizar essa informação,
tê-lo-á feito com certeza, na medida do possível e na medida das diversas experiências de cada um. O Carlos Goulart, não sei se tem uma pergunta que... Não. Penso que está respondida essa questão do Carlos Goulart. Ok. Então, eu daria por encerrado este webinar, este 6º webinar da Era Covid-19 do Rotary Clube de Albergaria Velha, mais uma vez agradecendo aos palestrantes. Desejo uma excelente viagem, um para norte, outro para sul, mas os votos são iguais para quem vai para norte ou para sul. De toda a forma, quem vai para norte, esperemos que tenha também a possibilidade, e nos dizeres do companheiro Paulo Teixeira, relativamente à quebra do turismo e àquilo que vai ser, o que será, o que não será o turismo, e esta dicotomia, esta diferenciação entre o Sá Carneiro e o outro aeroporto, que porventura são básicos na densidade turística, e o Norte está a carecer disso naturalmente, por todos os motivos que ele aduziu e mais alguns, mas exatamente por isso é que no seguimento deste nosso 6º webinar aparecerá o 7º webinar, que será de facto dirigido ao impacto do Covid-19 no turismo em Portugal. O nosso auditório está a visualizar com certeza. Teremos o Dr. Mesquita Nunes e teremos a doutora Ana Jacinto. O Dr. Mesquita Nunes, penso que será uma figura também conhecida do país inteiro e naturalmente muito conhecida também e apreciada, secretária-geral já há muito tempo da Aresp, que é a doutora Ana Jacinto. Será também com certeza um grande webinar e posto isto, eu ficaríamos por aqui. Mais uma vez, obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a nós.